Na verdade, ele foi construído ano passado. Foi ano passado, Gi? Parece tanto tempo. Foi ano passado, parece muito tempo, né? Parece tanto tempo. Eu disse, será que foi ano passado? Nossa, foi É ano que eu acho que passado. a gente tá na quarentena, parece que faz meses que a gente tá dentro de casa já, daí tu tá perdido no É, eu tempo. acho que é isso. Eu fiquei perdido se foi ano passado. É, Educação Integrativa Sistêmica é o nome do projeto. Esse projeto ele tem relação com a constelação familiar, que é o que eu trabalho, né, fora da escola, né? Eu sou, como eu sempre coloco, eu sou consteladora, sou coach, além de ser pedagoga também, que é a minha primeira formação é na pedagogia. E quando eu conheci a constelação, eu sempre conto o começo disso para mim. Eu conheci a constelação em 2007 e já fiquei encantada e achando que isso poderia ajudar uma série de questões da nossa vida, do nosso cotidiano. E aquela coisa que nos move, que nos toma mesmo o coração. E em 2018, a constelação foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Então, ela é uma realidade, embora pouco comum. Assim, eu acho que como essas nossas legislações, né, da inclusão, né, elas já são legislações, elas já funcionam no papel, mas ainda não tanto na prática. Então, a legislação da constelação no SUS, ó, tem mais pedagoga aí, que legal encontrar os nossos amigos pedagogos. Veio. A legislação, então, ela já permite a constelação no Sistema Único de Saúde, no SUS, de forma gratuita para atender o público como umas PIC, que seriam as práticas integrativas e complementares. Devia ter pegado aqui direitinho, tem as minhas anotações para dizer direitinho o número da lei. Depois eu mando por escrito, de repente, ali quando a gente gravar, eu coloco por escrito o número da lei de autorização. Mas isso também é de conhecimento público, né? A gente dá um Google já acha isso facilmente. Nesse nosso projeto, a gente prevê reuniões em grupo e reuniões individuais principalmente as mães, os pais, os familiares das crianças de inclusão. Porque esse olhar da constelação é um olhar para aquilo que a gente diz que está além do aparente. Ele mostra isso de uma forma muito palpável, praticamente, assim, porque é muito do fenomenológico. A constelação é uma terapia fenomenológica. Então, significa que a gente vai observando isso na prática e percebendo a aplicação disso. Por que eu estou colocando isso? Tem situações, por exemplo, que uma criança de inclusão ela está tendo aquele comportamento ou aquele tipo de sintoma, não sei se eu posso assim me expressar, em função de estar ele numa, para que a gente fala, fidelidade invisível. Essa fidelidade invisível, que a gente fala bastante na constelação, é uma coisa que a gente não vê, que a gente não percebe, assim como o nosso vírus agora, né? Não é notório, não é visto, mas a gente sabe que existe. Mais ou menos para a gente trazer um pouco de clareza, que é uma coisa que está no nosso inconsciente, mas que passa de geração para geração. Quando alguém da família, algum membro da família não é visto, não é honrado, pode acontecer, eu sempre coloco isso, não é uma regra, não é uma lei, mas pode acontecer de outro membro da família repetir esses comportamentos e até gerar algum sintoma de alguma situação mais séria, ou até mesmo uma síndrome, ou até mesmo algum sintoma de alguma doença, pode ser alguma doença também, ou alguma característica de algum desses nossos transtornos que a gente conhece, como forma de trazer à tona esse comportamento ou essa questão que aconteceu com algum familiar na ancestralidade. Isso às vezes pode ser uma coisa muito recente ou bem mais anterior. Quando a gente coloca a constelação, isso fica muito visível. E vai ter, as pessoas muito querem saber, vai ter cura? Cura é uma coisa muito particular, é uma coisa muito pessoal.
o que a gente percebe é que tem significativas retrocessos no comportamento no sentido de esses sintomas mais sérios, mais graves, eles podem ser significativamente melhorados no sentido de ser mais amenizado ou a família lidar melhor, haver um entendimento melhor com relação a isso. E é isso que a gente estava prevendo, né, de fazer com as famílias. Sempre com acompanhamento. Como isso é uma coisa de muita responsabilidade, eu sempre coloco em todo momento que eu converso com o público, sempre coloco muito da responsabilidade desse trabalho. Não é uma coisa que tu faz e abandona e sai para lá e deixa. É um trabalho de muita responsabilidade. Então, tem um acompanhamento com isso. Teria que ser, claro, feito dentro da escola, dentro de um horário de trabalho, dentro de uma organização, né, natural. Mas a gente vai manter o contato com essa família para estar apoiando em tudo que for necessário. Trazer alguma. Mudou o comportamento, não mudou, melhorou, o que, que precisa, como ajudar. É um apoio. Um apoio, e como eu comento sempre, a parte do coach, porque seria um link, né, da constelação com o coach e com a pedagogia, com a parte da educação. Então, esses três polos, esses três níveis estariam interligados nesse atendimento específico desse projeto. Então, o foco vai ser sempre na solução. Qual é a questão? Vamos ver qual é a questão. Como corrigir essa questão, como melhorar, como minimizar, com quem precisa falar, como resolver, é sempre o foco na solução disso. Mas eu quero só dar uma pincelada com relação a isso, não quero trazer isso tão à tona nesse momento, é só para trazer uma possibilidade, porque a gente sempre quer saber, né, de possibilidade de o que mais que eu posso fazer? A gente sempre procura mais, né? O que mais que eu posso fazer? Como mais eu posso resolver? Tem mais alguma coisa que eu posso procurar? Existe mais alguma coisa que possa me ajudar? É mais ou menos nesse sentido, de ver que existe mais uma possibilidade, dentre tantas, que essa é mais uma que pode ajudar. Então, de repente, em seguida, ou não sei como é que vai ser, temos aí pelo menos essa possibilidade lançada aí para o universo. É isso Tem aí. mais alguma dúvida ali do pessoal? Se tiver, pode mandar. Pode falar, Gi. A questão que a Dani falou da pedagogia sistêmica, e da questão sistêmica, para o pessoal entender um pouquinho o que significa, é um sistema. Então, o nosso Isso, aluno, ele está inserido dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema da sociedade também. Então, isso, a família, ela influencia muito no comportamento da criança, nas atitudes, na aprendizagem. Muitas vezes, né, a gente vai atender um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, por exemplo, na leitura ou na matemática, e a gente vai ver que essa criança, na verdade, ela está tendo dificuldade porque está tendo um conflito familiar, ou é uma separação dos pais, ou é algo que a família não conseguiu superar, está tendo algum problema, e isso vai se reproduzir na aprendizagem, né? Na eu ia aprendizagem. trazer um exemplo disso, porque assim, também trazendo um exemplo dessa coisa do sistêmico, por exemplo, o meu avô era analfabeto, a minha mãe é analfabeta, tá? Um exemplo. A criança, quando vai para a escola, quando chega na fase da alfabetização, ela também encontra dificuldades para aprender a ler e escrever. E a gente, né, com toda a tecnologia que temos hoje, o professor, a própria família, não entende por que isso acontece. Por que será que isso está acontecendo? Mesmo que a minha criança, que o meu filho, não seja um neurotípico, que ele seja o dito neurotípico. Por que será, então, que ele está encontrando dificuldade de aprender a ler e escrever se, né, o universo das letras é tão comum para todos hoje em dia? Quando a gente vai olhar numa constelação, a gente vai perceber que essa criança internamente, de uma forma muito inconsciente, ele pode estar honrando essa mãe, esse avô, nesse exemplo que eu trouxe, sem saber ler, sem saber escrever, porque ele entende que assim ele participa, ele pertence ao sistema familiar dele. É a forma dele dizer: eu pertenço a esse sistema, eu faço parte dessa família. Então, nesse olhar da constelação, a gente pode olhar para isso e a criança pode olhar e
geralmente a constelação, quando a criança é muito pequena, a gente faz com os pais, não é com a criança. Por isso que o projeto ele é voltado para as crianças de inclusão, mas o atendimento é com as famílias, né, com os pais. Justamente por essa questão de responsabilidade que a gente sempre coloca. Então a gente vai colocar a constelação. Ontem eu mostrei os bonecos, e aí essa criança vai olhar para a mãe e vai dizer: mãe, eu te honro, né? Eu reverencio a tua história e eu peço licença para fazer diferente, né? Uma possibilidade de frase que a gente pode usar, por exemplo. É muito no momento do que for necessário naquele momento ali do atendimento. Mas digamos que seja assim: mãe, vô, eu honro a história de vocês e peço permissão para fazer diferente. E isso parece que é tão simples, mas no momento que a gente está fazendo a constelação, isso ganha uma força tão grande que, gente, só quem fez sabe a transformação que isso gera. Porque a gente sabe de pessoas que, nossa, que olham com um olhar de consciência. Voltou. Pode falar, Gi. Não, é que travou o vídeo aqui pra mim, não tava conseguindo te ouvir. Ah, tá. Bom, eu estava comentando dessa questão dessa criança que pode estar querendo honrar esse vô e essa mãe num gesto inconsciente, né, de fazer como eles fizeram para pertencer ao sistema, como querendo dizer assim, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse sistema, fazendo o mesmo que vocês, sem saber ler, sem saber escrever. E quando a gente coloca a constelação, que a gente usa algumas frases, eu sugerir assim, por exemplo, vovô, obrigado, vovô, obrigado, mamãe. Eu honro a história de vocês e peço permissão para fazer diferente, peço permissão para conseguir aprender a ler e escrever. Trazendo um exemplo prático, tá, gente? Isso ganha uma força imensa. Isso pode fazer com que, em pouquíssimo tempo, essa criança consiga, então, deslanchar e aprender e se sentir permitida, sentir que ele tem permissão para seguir. Quem fez a constelação sabe disso, né? Conseguiu ouvir agora? Um pouquinho? Ficou cortando de novo, né? E eu vi que umas horas cortou. Cortou aqui, mas eu entendi. E é exatamente isso que a Dani falou, né? Que na psicanálise também se chama profecia autocumpridora, né? Que as coisas vão se perpetuando e se repetindo nas famílias, né? E a Isso. constelação, ela quebra essa perpetuação, né? A gente consegue enxergar melhor e mudar as atitudes e mudar essa profecia, né? Que vai se cumprindo nas famílias, né? De certa forma. Então, a constelação, ela vem para romper essas situações aí familiares que todos nós, né, enfrentamos, né? Todos Sim. nós precisamos fazer, né, uma terapia, uma constelação. Isso nos ajuda muito a nos conhecer, a trabalhar a nossa inteligência emocional, né? Então, Sim. isso é muito importante. Quem não se viu, né? Quantas vezes repetindo comportamentos do pai, da mãe, do vô, da avó. E às vezes até as pessoas dizem, mas tu tá igualzinho a tua mãe, tu tá igualzinho ao teu pai. Às vezes a gente fica tão chateado, né? Não quero ficar igual a mãe, não quero ficar igual ao pai.